vamos para a conjunção constante. É um termo que se torna quase bioniano, né? Ele empresta da matemática e da filosofia. O termo provocou vários debates filosóficos, né? Na matemática, o sentido é mais específico, não dá muita margem a dúvidas. Mas na filosofia, né? O que seria essa conjunção constante entre duas coisas, né? Duas coisas, dois objetos, duas pessoas, dois pensamentos, etc., né? O sentido filosófico, então, muito discutido por Hume, eu poderia definir, até eu coloquei numa linguagem mais uma relação de causa e efeito. Então, quando uma determinada causa produz um efeito que sempre se repete quando acontece. Se ele é constante, sempre acontecerá, isso é uma conjunção constante. Um exemplo, uma bola de bilhar. Duas bolas de bilhar, você bate, taca uma, ela bate na outra, a outra se movimenta, passa energia de uma para a outra. Esse pequeno fato, né, é uma conjunção constante. Sabemos que sempre que nós batermos uma bola de bilhar ou o que for, soltarmos e batermos, a outra vai se movimentar, impelida por essa, e essa diminui a velocidade, etc., né? Isso é uma conjunção constante. Numa linguagem coloquial, disso resulta aquilo. Então, outra conjunção constante no sentido de etimologia ou de língua, por gramática, né? Uma frase do tipo: cheguei atrasado porque acordei tarde. Entre cheguei atrasado e acordei tarde tem o que chamam a conectiva, né? O porquê. Então, há uma conjunção constante, mais aproximada, claro, entre não acordar e chegar atrasado, por exemplo, né? Então, na linguagem. Então, são termos já muito usados que Bion pega. Conjunção constante, um exemplo, sabemos, né, que uma circunferência desenhada no papel, que seja, ou imaginada, nos eixos cartesianos, depois que se descobriu, né, os eixos cartesianos, a circunferência pode ser representada por uma equação algébrica, ou um quadrado, uma curva qualquer pode ser representada por uma equação algébrica. Então, embora duas linguagens tão diferentes, uma é uma circunferência que a gente vê, percebida, e a outra é ela pensada através de um sistema de construção a partir de uma equação. Então, mas não temos dúvida que estamos falando da mesma coisa. Sempre haverá. Então, há conjunções constantes e outras que não, que podem ter efeitos diversos. Uma certa causa pode ter uma variedade de consequências possíveis, né? Então, ele está trazendo aqui no sentido de o quanto a gente pode representar com uma teoria ou com um escrito, com discurso, com uma narrativa, né? Algo que acontece numa sessão psicanalítica. Eu já antecipo a conclusão final dele: é impossível.
sempre haverá já uma distorção do que aconteceu para a memória de quem conta. Quem conta normalmente é um analista, né? Uma ideia interessante era fazer um analisando para expor a sessão, mas quem sabe já estão fazendo isso, me ocorreu agora. Mas, enfim, é o analista, e o que ele vai reproduzir é uma ficção. Está mediado por... Então, a imagem, imaginar que a gente possa estar transmitindo e que estamos lidando com fatos conhecidos, não, são fatos presumidos. Só que, quando eles ganham uma certa relação de causa e consequência, por exemplo, entre o que aconteceu com o paciente, que consequência teve isso na sessão, ou os mais variados aspectos disso, quando se vê que aquilo vai ganhando um sentido, que a gente possa dizer, olha, há uma relação constante entre essas coisas. Ele vai antecipar com isso, logo adiante, algo que ele chega, digamos assim, é das marcas, né, dele, do que ele acredita, mas isso já vem de Freud, claro, que o pensamento provém de uma frustração. Um pouco no sentido, né, que, pegando um bebê, está esperando leite e, de repente, não vem. Está demorando, não vem. Isso obriga ele a pensar alguma coisa que era automática, que ele não quer nem se preocupar, né? Um exemplo aproximado, né? Então, a questão da conjunção constante talvez antecipa um pouco essa ideia de frustração provocando o pensamento, como uma relação, uma conjunção constante entre uma experiência de frustração e uma experiência emocional que podemos pensar, produzir pensamentos ou impedi-los. Aí entra, né, numa deficiência de aprendizagem, como é uma resistência a aprender certas coisas que incomodam. Então, apenas fazer, porque essa ênfase, né? Mas aí ele mesmo vai colocar uma série de coisas sobre isso que eu estou falando, que torna mais claro ainda. É o seguinte, tem toda a razão, essa é uma aproximação, como a filosofia colocava, mas causa e efeito presume-se, né, que a causa é anterior ao efeito, que há uma temporalidade, né? E no sentido da conjunção constante, quer dizer, isso vale como para apresentar a ideia, né? A conjunção constante é algo imediato no tempo, ou aquilo, para certas coisas, se transforma quase numa qualidade física, uma qualidade emocional. Mas porque também é entre os dois lados. Claro, causa e efeito materialmente, né? A bola é uma que bate na outra. Aí não. A troca, né, desses elementos de conjunção constante vem dos dois lados. Essa é a coisa, né, quando há uma ressonância, que é um outro exemplo muito bom. Se tocar uma corda de um violoncelo, um lá, e tiver outro violoncelo até uma distância razoável do outro lado da sala, começa a vibrar uma corda do outro violoncelo. Transmite-se até do ar a vibração e aquela outra corda, o lá do outro, entra na mesma vibração da primeira. Eu acho uma metáfora, seja para isso, seja para a relação entre analista e analisando. As cordas vão sendo tocadas de lado a lado, de uma maneira, quase diria, alucinante, do qual a gente consegue captar alguma coisa que a gente pode pôr em palavras.